Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia. Nós estamos muito felizes, gratos a Deus, por começar hoje o primeiro programa da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela rica oportunidade e agradecer aos irmãos pela companhia e pelo prazer de, nesta manhã, aprendermos mais uma lição da parte de Deus. Nós queremos também apresentar os irmãos que vão comentar esta lição. Todos os domingos nós teremos ao menos 2 comentaristas. E hoje nós recebemos aqui o nosso irmão cooperador, irmão Paulo. Pai do Senhor, irmão Paulo. Pai do Senhor, irmão Igor. E também recebemos aqui o nosso irmão presbítero Diego Estevão. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, irmão Igor. Para nós é uma alegria sempre receber esses irmãos que vão comentar a lição para enriquecer o conteúdo e juntos nós aprendermos a palavra de Deus. E antes de nós prosseguirmos, irmãos, eu quero fazer um pedido muito especial. Pedir para que os irmãos compartilhem este vídeo. Se os irmãos estão assistindo aqui do YouTube, os irmãos podem se inscrever aqui no canal da igreja, ativar o sininho para as notificações, e os irmãos que assistem do Facebook, curtir a página da nossa igreja e também compartilhar com seus amigos este vídeo, para que juntos a gente possa aprender a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos a nossa lição, nós queremos deixar um aviso importante. Para aqueles irmãos que ainda não possuem a sua lição da Escola Bíblica Dominical, ou os nossos irmãos que estão acompanhando este programa, que ainda não têm a sua Bíblia, nós temos à disposição de todos os irmãos a nossa livraria Fonte Viva. Está aparecendo aqui embaixo os contatos da nossa irmã Célia, a irmã Lívia. Com certeza elas vão receber você com muito carinho e ali você pode adquirir a sua Bíblia e a lição da Escola Dominical. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. O nosso textuário se encontra em Efésios, capítulo 4, e o versículo 13, que diz assim: acompanhe comigo na sua Bíblia ou na sua lição da Escola Dominical. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A nossa verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Nós agora vamos acompanhar a leitura bíblica em classe. Pegue a sua Bíblia, nós vamos ler em João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 16, e se você tem a sua lição, acompanhe agora a leitura bíblica em classe. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, alunos, professores da escola dominical, o objetivo desta lição tem como mostrar que a salvação em Cristo implica na geração de um novo homem. Nós vamos estudar esta lição ao longo de 3 tópicos e eles têm os seus objetivos individuais. O primeiro, nós falaremos sobre o nascimento do novo homem, explicaremos a necessidade deste novo nascimento. Depois, no segundo tópico, nós falaremos sobre a justificação deste novo homem. E por último, nós vamos enfatizar, grifar a santificação, a importância do processo de santificação na vida deste novo homem. Que nós, irmãos, possamos receber a ajuda do Espírito Santo nesta manhã, para nós compreendermos a palavra de Deus e, com certeza, sermos edificados por ela. Meus irmãos, nós iniciamos a nossa lição com a nossa introdução. E ela começa fazendo uma pergunta um pouco conflitante. Ela começa perguntando: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Para nós compreendermos e respondermos essa pergunta, nós temos que ver esta situação sob 2 olhares. Diante da ótica humana, se nós olharmos para a nossa pouca força, para as nossas limitações, para a influência pecaminosa na nossa vida, com certeza a resposta dessa pergunta será não. Nós não conseguimos alcançar a perfeição espiritual por meio da nossa capacidade. Mas quando nós olhamos pela visão bíblica, nós vemos e podemos ter a certeza de que não só é possível, como é até uma exigência para aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Através da nossa velha natureza sepultada e renascendo, regenerando uma nova vida, nós podemos, em Jesus Cristo, alcançar a perfeição espiritual, tanto para a nossa convivência como diante de Deus. Importante ressaltar, irmãos, que o plano de Deus lá para o primeiro Adão, para a primeira leva da humanidade, do homem, ela foi concretizada na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Também nós podemos chamar nesse sistema como o último Adão. Iniciamos então, irmãos, como é importante nós entendermos o processo para que este novo homem renasça, tenha a oportunidade de viver novamente. Para isso, nós começamos então o nosso primeiro tópico, que vai falar sobre o nascimento desse novo homem. Nós podemos entender, irmãos, que para haver uma nova vida, há a necessidade de um novo nascimento. E, com certeza, dentro deste tópico, nós entenderemos esta necessidade. O objetivo deste tópico, irmãos, é nós entendermos que este novo nascimento não vem da carne nem do sangue, mas é um nascimento provindo de Deus, provindo do batismo nas águas e, com certeza, esse nascimento através do Espírito Santo. Meus irmãos, nós temos como comentarista desse primeiro tópico o nosso irmão cooperador, irmão Paulo Ferraz. Irmão Paulo, pode ficar à vontade para nós entendermos um pouquinho melhor como é importante este novo nascimento para que nós possamos ser este novo homem em Cristo Jesus. É um prazer estar com os irmãos aqui, irmão Igor, irmão Diego, nesse programa tão abençoado e tão importante para falar sobre a palavra de Deus. E esse tema ele é muito relevante para os nossos dias e sempre foi, falando sobre o novo nascimento do ser humano, do homem, né? Nós sabemos que o homem ele é uma criação de Deus, mas através do pecado, então, houve uma divisão. E esse tópico nós estamos falando aqui sobre o maior milagre existente, que é de fato o homem nascer de novo. E eu quero ler com os irmãos, quem está em casa pode também compartilhar, João capítulo 1 e o versículo 12 e 13, que diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, a importância do homem nascer de novo através da ação do Espírito Santo. Através da atuação de Deus na vida do homem, é possível com que ele possa nascer de novo. E como você disse, é um tema até das pessoas, às vezes, quando não conseguem entenderem como que funciona esse processo, né? Muitas pessoas comentam dizendo que mas a pessoa viveu uma vida errada durante muito tempo
e agora ela pode mudar de vida, ela pode ser uma outra pessoa. É desse assunto que nós estamos falando essa manhã. Através da ação do Espírito Santo, ele pode nascer de novo, ele pode nascer de Deus e ser uma nova criatura. Nós vemos, irmão Paulo, nesse primeiro ponto, nesse primeiro subtópico, falando que este nascimento não é do sangue e nem da carne. Nós lemos João, capítulo 1, o versículo 12 e 13, o irmão já leu, e a gente tem que entender que este nascimento não provém desse nascimento natural do homem, que é nascido da mãe, do papai, nascido da carne, do sangue, mas que este nascimento provém de Deus. Podemos reafirmar isso? Sem dúvida, irmão Igor. É exatamente isso que nós estamos comentando agora aqui nessa manhã e nesse tópico. É o nascimento através da palavra de Deus. É aquela questão. O homem começa a ter um novo comportamento, uma maneira diferente de pensar. De fato, é nascer de novo. A gente pode analisar quando nasce uma criança, ela vai aprender a andar, vai aprender a falar, enfim. Então, desse fato, dessa palavra que nós estamos comentando aqui nessa manhã, é exatamente dessa forma. Realmente é nascer de novo, é ser uma nova pessoa, ter uma transformação de vida, de pensamento, sentimento, enfim, isso só é possível através da fé, através da palavra de Deus e através da ação do Espírito Santo. Eu acho interessante, irmãos, até pedir para que os irmãos que estão acompanhando em casa, estudando a sua lição, abra sua Bíblia, irmão, em João, no capítulo 1 e no versículo 12, nós acabamos de ler esse versículo, e ele diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Então este novo nascimento não provém do sangue, como o nosso nascimento natural, mas ele provém de Deus. Então este novo nascimento é um nascimento que o nosso progenitor, aquele que nos dá essa chance de nascermos de novo, é o próprio Deus. Então interessante, irmãos, que quando nós observamos esse texto, nós podemos entender que o nascimento natural depende, do relacionamento entre o pai e a mamãe para nós nascermos, mas que este novo nascimento, para concebermos este novo homem, ele é gerado por Deus. É um nascimento como uma graça. Até o pastor Claudio Honor de Andrade diz que o novo nascimento é o maior milagre dado para o homem em seu estado pecaminoso, um estado vil, totalmente de perdição, e este novo nascimento é uma graça milagrosa de Deus. Dentro do terceiro subtópico, nós podemos ver em Marcos, no capítulo 16 e o versículo 16, que este nascimento, que não provém do sangue e nem da carne, mas ele provém também da água. Bom, Paulo, a necessidade de nós que recebemos esse novo nascimento de Deus, também passarmos por esse novo nascimento através do batismo nas águas. Com certeza, irmão Igor. Isso é uma ordenança bíblica. Através desse ato, testemunhamos para o mundo e, claro, diante de Deus, que nós somos uma nova criatura, que nós realmente vamos viver uma nova vida, viver aí novidade de vida. É um processo na vida do homem. Nós estamos estudando nessa lição hoje, falando sobre esse processo do novo nascimento, mas é um fato, ordenança bíblica, que nós não podemos de maneira nenhuma deixar de lado de falar aqui nessa manhã. Marcos 16 e 16, posso ler, irmão Igor? Pode, por favor. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, uma atitude de fé do ser humano passa por dentro desse processo. Nós entendemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, como diz a palavra. É uma decisão do ser humano, uma escolha do ser humano. Por isso que é importante nessa manhã ressaltarmos que essa escolha está diante de todos. Todos precisamos escolher se vamos querer a Cristo ou não. Então, e aquele que crer e for batizado será salvo. Então é um processo indispensável para a salvação do ser humano, para essa transformação que nós estamos falando nessa manhã. Qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, ou nos vendo, pode ter essa oportunidade também diante dele. Independente da vida que tenha levado, de como tenha sido esse assunto nessa manhã que nós estamos falando, então é um processo. E através do batismo nas águas testemunhamos para o mundo e diante de Deus também, claro, que somos uma nova criatura. Pois bem, irmãos, nós vimos essa necessidade de nós sermos nascidos também nas águas. O batismo como uma importante ferramenta nesse processo de nascimento do novo homem. O nosso último subtópico desse primeiro ponto fala sobre também a necessidade de nós nascermos no Espírito. João, quero convidar os irmãos, por favor, João no capítulo 3 e o versículo 6, que diz assim: o que é nascido da carne é carne,
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmão Paulo, nós podemos ver também que dentro desse processo do novo nascimento, além de nós sermos nascidos por Deus, a necessidade do batismo nas águas, esse nascimento das águas, nós podemos entender também que há necessidade desse nascimento no Espírito de Deus, no Espírito Santo de Deus. Sem dúvida, nós vimos aqui no primeiro tópico que estava falando sobre que esse é o maior milagre que existe. É alguém que não consegue ouvir a Deus, que ainda não tem a sensibilidade através da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que de fato convence, revela, traz o entendimento daquilo que é a vontade de Deus para o ser humano. E através desse nascimento pelo Espírito Santo, então ele vai começar a ter um novo comportamento de vida, vai ter uma nova vida diante da sociedade onde ele está vivendo, e tudo aquilo que ele tem como conceito de princípios, valores, através da ação do Espírito Santo, tudo isso vai sendo transformado para que ele possa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Através da fé, como nós falamos da palavra, ele então crê e então dá liberdade para que o Espírito Santo possa trabalhar no seu interior e possa lhe mostrar tudo aquilo que não provém de Deus. O pecado, tudo aquilo que está na sua vida e que de certa forma o atrapalha. E de fato não levaria à salvação, irmão Igor. Então ele poderia estar perdendo aí a sua eternidade sem a vida com Cristo, sem uma vida com Deus. E de fato hoje aqui no nosso cotidiano de vida agora, né, perderia a oportunidade de estar vendo uma vida santa, uma vida separada para Deus, e isso só é possível através da ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Com certeza, o Espírito Santo é um personagem indispensável para que nós possamos ter essa vida deste novo homem. Meus irmãos, o resumo desse primeiro tópico nós podemos definir como: o novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Então, dentro desse primeiro tópico, que falamos sobre o nascimento do homem, vimos que há essa necessidade de reconhecermos que este novo nascimento provém de Deus, ele passa por o processo do nascimento nas águas e com certeza o nascimento também através do Espírito Santo de Deus. Encerramos aqui então esse nosso primeiro tópico, falando sobre o nascimento do novo homem. Entramos então nesse segundo tópico, que vai falar sobre a justificação do novo homem. Para nós entendermos, irmãos, o termo justificação, nós podemos até usar a palavra regeneração, né? Para que este processo do novo nascimento, da regeneração deste novo homem, nós precisamos ter o nosso status, a nossa visão jurídica mudada diante de Deus. Haja vista que antes de nós aceitarmos a Jesus, nós éramos pecadores, nós éramos pessoas que viviam à mercê do pecado, uma vida que talvez até nos envergonhasse. Mas quando nós aceitamos a Jesus, passamos por esse processo abordado no primeiro tópico, sobre esse novo nascimento, nós precisamos de uma mudança da nossa visão diante de Deus. E justamente a pessoa de Jesus Cristo tem o poder de mudar a nossa visão, a visão do ser humano diante de Deus, diante do tribunal de Deus. E nós podemos entender isso como um processo de justificação. O importante acrescentar, irmãos, é que o significado da justificação no dicionário fala que a justificação é a apresentação de defesa, é a justificação de uma pessoa, é você tomar o lugar ou apresentar defesa diante daquela pessoa. Então, quando nós falamos nesse ponto 2 sobre a justificação, com certeza nós vamos entender, claro, com o comentário do nosso irmão Diego, que a importância de nós termos esse status mudado diante de Deus pela pessoa de Jesus Cristo, nos justificando através da fé. Irmão Diego, nós podemos ver aqui neste tópico que ele inicia falando sobre a inutilidade da justiça humana para nós alcançarmos esse processo de justificação. Irmão, pode ficar à vontade. Sim, irmão Igor, e é interessante frisar aqui que em Efésios capítulo 2, e você que está em casa pode estar acompanhando na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, para nós podermos estar entendendo. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós temos a justificação, a defesa, e é interessante também frisar que a Bíblia nos diz que
tudo se fez novo, né? Então Deus ele trabalha em tudo na vida do ser humano. Ele muda o caráter, ele muda o comportamento, ele muda a maneira de falar, ele muda a maneira de a pessoa agir, a pessoa andar. Então Deus muda o seu status, e é interessante que tudo nós iremos estar aprendendo aqui, mas a palavra-chave também que está dentro de todos os tópicos é a fé. A fé que nem nós lemos aqui, pois pela graça sois salvos por meio da fé em Jesus. Então a gente pode entender até o versículo de Efésios 2, o versículo 8 e 9. O versículo 9 ele fala que não vem das obras essa justificação. Para não se gloriar. Então, a justiça humana ela é ineficaz para nos justificar diante de Deus. Por mais que a gente possa ter na nossa parede muitos certificados, possamos fazer boas ações, doações, caridade, ainda assim há necessidade de nós sermos justificados diante de Deus através da fé. Porque as obras sem a fé é morta. E no segundo subtópico nós podemos observar que a justificação também tem o seu processo doutrinário, né? A importância de nós entendermos que há uma mudança na visão de Deus com relação ao ser humano quando somos justificados, nesse segundo subtópico. É interessante frisar também aqui que no subtópico 2, né, a maravilhosa doutrina da justificação, eu queria estar lendo aqui na lição: ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais do que mero perdão. Eu acho interessante que é muito além do perdão nós recebemos, e podemos estar notando também aqui em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 11, que diz assim: e tais fosse alguns de vós, mas fostes lavado, mas fostes santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Há um processo aqui, e é interessante, né? Fostes lavado, fostes santificado e fostes justificado em tudo isso no nome de Jesus, que recebemos o perdão e fomos lavados, e aqui é um processo santificado e justificado em Cristo Jesus. Isso é muito importante frisar. A doutrina da justificação, creio que ela é bem explicativa quando diz que para haver a justificação há a necessidade da fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus. Então, nós entendemos no primeiro subtópico que a obra humana é incapaz de nos justificar. Sim. E agora que Deus nos dá esta maravilhosa graça, né, de nós sermos, através da nossa fé em Jesus Cristo, justificados. E por último, nós observamos o terceiro subtópico, falando que o novo homem é justo. O irmão fique à vontade para acrescentar neste subtópico. Sim. Eu acho interessante também, irmão, nós está falando que em 1 João capítulo 3, versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E estamos aprendendo aqui, um novo homem é justo, né? A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. E agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Deus, ele perdoa os nossos pecados, né? É interessante que ele dá o perdão e não se lembra, né? Não é um rancor, como às vezes o ser humano, mas Deus, ele te dá o perdão, ele te perdoa e muda a vida do ser humano. Podemos estar citando também a vida de Paulo, que se converteu ao cristianismo no capítulo 9, podemos estar vendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a Bíblia nos diz que ele se converte, um homem que era perseguidor da igreja, um homem que teve um encontro com Cristo, mas que depois que conheceu a Cristo, foi um homem justo. E o interessante frisar também, irmão, é que para nós alcançarmos esse status, né, de justo, nós temos que crer em Jesus Cristo. Para deixar um pouco claro, né, é como se nós estivéssemos sentados no banco de réu, culpados dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e Jesus entra como advogado para
Não para nos defender, mas para tomar o nosso lugar diante de Deus. E com condenação de morte, né? Justamente. Então Jesus veio para pagar, né, os nossos erros, a condenação nossa que era de morte. Jesus veio e se entregou por nós. Então, irmãos, para nós terminarmos esse tópico 2, nós podemos resumir, né, fazer uma síntese desse tópico dizendo que o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado. O interessante, irmãos, é que nós podemos aproveitar esta oportunidade, aonde vimos esse precioso ensino da justificação desse novo homem e nos lembrarmos de onde Deus nos tirou, de onde a maravilhosa graça de Jesus Cristo nos resgatou. Éramos pecadores, seres desprezíveis, muitos de nós vivíamos à mercê da sociedade, na criminalidade, envolvido numa vida de crime, prostituição, mas agora fomos justificados. Jesus paga um preço por nós e assume, né, este papel diante de Deus, pagando um preço que só Ele poderia pagar. Nenhum profeta, nenhum juiz, nenhum grande homem de Deus, ganhador de almas, poderia pagar este preço que Jesus pagou com a sua própria vida, nos dando então este privilégio de sermos justificados diante de Deus pela nossa fé em Jesus Cristo. Iniciamos então agora o nosso terceiro tópico, falando sobre a santificação do novo homem. Ao contrário, irmãos, da regeneração, né, dessa justificação, que é um processo instantâneo, nós aceitamos a Jesus e a partir daquele momento, instantaneamente, somos justificados por Jesus Cristo. O processo de santificação já é um processo que acompanha toda a nossa vida. Não é um processo instantâneo, é um processo que demanda esforço, tempo, para que nós passemos a vida toda neste processo de santificação. Para nós entendermos melhor esse conceito de santificação, a definição de santificação no dicionário diz que a santificação, a palavra santificação, ela pode significar elevação, exaltação, engrandecimento. Então a santificação é o processo que eleva a visão de Deus com relação ao homem. Nós éramos homens pecadores, recebemos a Jesus, esse novo nascimento, recebemos a justificação instantânea na nossa vida e agora passamos por um processo de santificação, que é o processo que elevará o nível do nosso espírito, da nossa vida em santificação diante de Deus. Resumidamente, é um processo que demanda a vida toda. O nosso primeiro subtópico, ele vai falar sobre a santificação como um posicionamento. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo de número 2. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo de número 2, que vai nos dizer o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Este versículo de Paulo, né, para a igreja corinta, nós podemos ver que o processo de santificação requer de nós um posicionamento. Ao contrário dos outros critérios, né, para este novo nascimento, que fazem parte da característica da obra salvadora de Jesus Cristo, a justificação é através de Jesus, o novo nascimento provém de Deus, a santificação requer do cristão, do ser humano, um posicionamento. Então, quando nós entramos nesse processo, e Paulo fala isso na sua carta aos Coríntios, que a igreja de Deus que estava em Corinto, saudando eles como santificados em Cristo Jesus, chamados santos, e que invocavam o nome do Senhor em todo lugar. Homens e mulheres, uma igreja que se posicionava como figura santificada. Nós podemos entender que o processo de santificação requer do ser humano algumas características, como o arrependimento, a mudança radical de comportamento. Nós não podemos dizer que alguém passa pelo processo de santificação
sem o abandono dos pecados, do vício, sem o abandono das más conversações, das más companhias, lugares que não são para quem serve a Deus. E isto é um processo. E esse processo requer de nós um posicionamento. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a capacidade de nós nos posicionarmos como santificados, buscando neste processo a santificação da nossa vida, para nós nos elevarmos diante de Deus e cada vez mais ficarmos mais parecidos com Jesus, inclusive uma ordem de nós o imitarmos como o nosso Senhor e Salvador. Pois bem, irmãos, então nós chegamos ao segundo subtópico, que vai falar sobre o processo de santificação. Irmão Diego, nós entendemos, e já falamos aqui anteriormente, que esse processo de santificação demanda, um esforço da parte do ser humano, da parte do cristão, para respeitar nessas etapas e alcançar essa santificação diante de Deus. É um processo, que nós caminhamos com Cristo até, podemos estar lendo aqui no versículo 13 de Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Há um tempo, Há um tempo, e podemos estar lendo também o versículo 11 de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Olha só, que diz assim: e ele mesmo deu uns para o apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento do santo para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero frisar esse versículo, o aperfeiçoamento, É dia a dia com Cristo, é um processo andando com Cristo. E podemos estar lendo também em Filipenses, capítulo 1, e versículo 6, que diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eu costumo dizer, até aprendi pouco tempo atrás, que nós somos como um filtro de barro, Se você comprar um filtro de barro, você vai tomar a primeira água, vai sair aquele gosto, do barro, Paulo? E quando você começa a tirar a água, a colocar a água naquele filtro, com o tempo vai saindo aquele gosto de barro. E assim é a nossa vida com Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo e começamos a caminhar com Cristo, andar com Cristo e mais próximo de Cristo, nós ficamos mais parecidos com Ele, nós seremos. Então há um processo andando com Cristo. Justamente usando esse exemplo do irmão, Quando nós entramos nesse processo de santificação com Cristo, acho que o gosto do pecado, as marcas pecaminosas vão cada vez mais. Vai sair. É justamente isso que o processo de santificação tem na vida do ser humano. Nós ficamos mais parecidos com Deus e nos afastamos cada vez mais do pecado. E a água pode ser referida, como simbolicamente a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que entra em nossa vida e aí vai tirando todo o mal, todo o pecado. O interessante, irmãos, de nós frisarmos é que nos dois primeiros pontos que nós vimos, a necessidade do novo nascimento, depois a justificação, são processos que dependem não de nós, mas das pessoas de Jesus Cristo, da figura de Deus, nos justificando, nos provendo esse novo nascimento. Mas quando nós falamos do processo de santificação, logicamente nós recebemos a ajuda do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos auxiliando diariamente, mas é um processo que depende do nosso esforço, de nós termos uma vida processual com Deus, entendendo que a santificação, como diz a palavra de Deus em muitas passagens, é uma necessidade, e podemos dizer que para o cristão é quase que uma exigência sermos santificados para recebermos o privilégio de passarmos a eternidade com Cristo. Então, frise bem, irmão, guarde isso, a santificação é um processo que depende muito do esforço meu e de você, para nós podermos alcançar diante de Deus esta graça. E nós chegamos então ao terceiro subtópico, falando sobre a santificação e a vontade de Deus
no novo homem. Nós podemos entender, irmão Paulo, que é uma exigência de Deus, né? Para aqueles que são chamados seus filhos justos, né? Sem dúvida nenhuma, irmão Igor. Se a gente fizermos um resumo do que nós aprendemos nessa maravilhosa palavra agora, né, que nós estamos estudando, vimos que através da fé o homem entende que ele precisa de Deus, a sua palavra. Então, se tem esse processo, como o irmão bem disse, né, não depende do ser humano, e sim da ação de Cristo, através do poder de Deus, através da ação do Espírito Santo, esse novo nascimento. Mas esse processo só é possível através da santificação. Tanto que o nosso comentarista, ele diz, né, quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Quer dizer, isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1. Quer dizer, quanto mais nos santificamos, mais parecidos ficamos com o Senhor. Se nós lermos também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Quer dizer, a santificação é a vontade de Deus para o ser humano. É impossível que o homem, de fato, como o irmão bem disse, tenha nascido de novo e continue numa vida, uma prática pecaminosa, daquelas coisas que a palavra de Deus ali, ela proíbe, né? Podemos dizer bem assim. E eu vejo um outro ponto aqui também, irmão Igor, que é interessante, que até o comentarista chama a atenção da igreja. E nós, como igreja de Cristo, precisamos entender isso, e essa palavra tem que ser pregada, ela tem que ser ensinada. As pessoas precisam realmente entender esse conceito de mudança. É impossível alguém de fato ter aceitado a Cristo e continuar numa vida sem a direção de Deus. E nós, como igreja do Senhor, como aqui nessa oportunidade estamos falando, precisamos ressaltar isso, que é a importância de pregar a palavra, do ensinamento da palavra. Nós estamos vivendo um tempo hoje, meu amigo, difícil, de crise, onde as pessoas às vezes querem ouvir aquilo que lhe agrada. E nem sempre será assim, como o irmão bem disse. Depende de nós, do nosso esforço, através da palavra. A palavra de Deus, ela vai mostrar para nós onde nós temos errado, aquilo que nós estamos fazendo que não agrada a Deus. E implica a cada um de nós ouvirmos e obedecermos a Deus. E o interessante é que, irmãos, é uma necessidade atual e urgente nós falarmos desse processo de santificação nas nossas igrejas, nas igrejas que professam sua fé em Jesus Cristo. Como o Paulinho bem disse aqui, nós vemos hoje muitas igrejas que estão deixando de lado a palavra santificação. Nós vemos algumas igrejas que recebem, né, pessoas da forma que estão e permanecem da forma que estão. Então, como é um processo que depende da nossa capacidade de se esforçar para alcançar a santificação, é um tema que evidencia cada vez mais essa nossa dependência de Deus. Então, irmãos, a necessidade do processo de santificação para alcançarmos a graça de Deus é muito grande. O interessante é que o comentarista da lição, até o Stanley Horton, que é o escritor da teologia sistemática, ele diz o seguinte, que a despeito de muitos crentes terem sido batizados no Espírito Santo, são muitas igrejas pentecostais que não possuem mais a vitalidade e a eficácia que nelas se evidenciava nos anos anteriores. E o interessante, irmãos, é que a vida santificada, dedicada a Deus, ela resulta também no avivamento da igreja. Sem dúvida nenhuma, irmão Igor. Eu quero ler mais um texto, está em João capítulo 14, versículo 6, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é impossível se chegar a Deus se não tiver pelo processo da palavra. Jesus disse, né, eu sou o verbo, eu sou a palavra, né, o verbo encarnado. Quer dizer, é a revelação de Deus para a vida do ser humano. Então, através da palavra, entendemos qual é a vontade de Deus. E se essa palavra não for pregada da forma que realmente precisa ser, as pessoas não vão conhecer a vontade de Deus, como o irmão bem disse. É impossível que eu me aproxime de Deus e continue com uma vida. O próprio Senhor disse, né? Eu posso ser uma fonte ou doce ou salgada, não tem como servir dois senhores. Então é importante a igreja, nós como igreja, claro, todo ser humano entender que Deus tem uma vontade que está descrita na sua palavra. Essa mensagem que nós estamos hoje comentando aqui é muito importante, uma palavra tão maravilhosa de bênção, a oportunidade que o ser humano recebe de nascer de novo, de mudança de vida. Tem pessoas que podem estar pensando agora, nesse exato momento, meu amigo,
irmão Diego, né? Pensando que a vida acabou e pensando que eu fiz tudo errado na minha vida e que acho que talvez não encontre uma saída. E essa palavra está nos dizendo isso. Como o irmão Diego bem comentou, falando que nós somos justificados por Deus. Quer dizer, você pode ter a oportunidade de nascer de novo, de uma mudança de vida, de uma mudança de comportamento, mudança de pensamento. Tudo isso através da ação do Espírito Santo. Mas precisamos entender que Deus tem uma vontade e que eu preciso estar sujeito a ela, eu preciso me sujeitar. Eu preciso, como o irmão disse, eu preciso me humilhar e reconhecer e entender que eu preciso de Deus para que eu possa ter essa nova vida. E o interessante, convidar os irmãos, os alunos, professores, aos irmãos que estão acompanhando nesta manhã de domingo a nossa escola bíblica dominical, Hebreus no capítulo 12 e o versículo 14, ele diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O interessante é entender que mesmo que haja um novo nascimento, mesmo que haja o processo de justificação, se nós não vivermos uma vida santificada, essa busca diária por esse processo de santificação, nós podemos, como diz o escritor dos Hebreus, não ver a Deus. Irmão Diego, na opinião do irmão, nós podemos entender que a santidade é um tema que, desde o Antigo Testamento, depois do Novo Testamento, a igreja primitiva falando disso, e é um tema que continua sendo importante nos nossos dias também. Sim, e até em 1 Pedro fala, né? Sede santo porque eu sou santo. Então nós temos que andar com Cristo e em santidade com Cristo. Até o irmão citou a qual não veremos a Deus. E eu quero frisar aqui, irmão Paulo, o versículo 5 da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim, a resposta de Jesus para Nicodemos, né? Jesus respondeu, na verdade, te digo, que naquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Há um processo de santificação. Se nós não tivermos o processo de santificação, nós não podemos entrar no reino de Deus sem esse processo da santificação, andando com Cristo. Então, irmãos, nós podemos entender que uma vida santificada, esse processo de santificação, além de ser um conselho, acho que de quase todos os livros da Bíblia, também é uma exigência. Sim. Então é um tema importante, irmãos, nós que somos alunos, professores da escola dominical, entendermos que na escola dominical nós também podemos praticar e ouvir a voz de Deus nos aconselhando sobre a importância de nós nos santificarmos para ver aquele que nos chamou um dia na eternidade. Então, meus amados irmãos, nós podemos fazer uma síntese desse terceiro tópico, fazer um breve resumo, dizendo que a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A leitura que o nosso irmão Diego fez, né? Para que nós passemos por esse processo, para que um dia alcancemos essa estatura, esse estado, esse modo, né, de varão perfeito. Aí nós voltamos, irmãos, naquela pergunta da introdução da lição. É possível nós alcançarmos uma vida perfeita e espiritual diante de Deus? E nós podemos entender que é possível, através da palavra de Deus nos ensinando, que se nascermos de novo, se nós aceitarmos essa justificação que Cristo nos deu e passarmos por esse processo de santificação, é possível nós alcançarmos esta vida plena de gozo eterno com Cristo. Meus irmãos, nós terminamos assim a nossa lição de hoje, a lição de número 13, falando sobre esse novo nascimento. Nós terminamos esse trimestre falando sobre o tema geral da lição, fala sobre a raça humana, né? A origem, a queda e a redenção. Nós estudamos juntos 13 lições, cada uma com a sua importância, com a sua necessidade, né, de passarmos para os irmãos, para a igreja, nós alunos aprendermos. E nós podemos concluir, irmãos, que todas as lições que nós estudamos, ela acrescenta na nossa vida cada vez mais conhecimento, e o conhecimento de Deus nos blinda, né, de nós pecarmos. E eu até me lembro de uma história um pouco lúdica, mas que ilustra bem essa necessidade, é que muitas vezes, irmãos, nós achamos que o conhecimento não vai nos levar para o céu, que o conhecimento ele pode acabar até matando a fé, abafar o Espírito Santo, mas se há um equilíbrio, mas se há uma balança honesta e justa entre nós buscarmos
a presença do Espírito Santo, darmos lado para o Espírito Santo tomar a nossa vida, guiar os nossos passos e também buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, e fazemos isso através dos nossos cultos de ensino, através principalmente da lição da Escola Bíblica Dominical, nós podemos ter a certeza que nós agradamos a Deus, crescemos no conhecimento, crescemos na graça, crescemos no sentido espiritual também. E o interessante, irmãos, é que dentro desta lição a gente pode entender que aceitar a Jesus é um privilégio. Então eu quero dar o espaço aqui para os irmãos, o irmão Paulo e o irmão Diego, fazerem um convite, né? Se por acaso tem alguém que nos assiste, né? Que esta lição pode ensinar justamente isso, que o momento pode ser um momento propício para nós aceitarmos todo esse processo desse novo nascimento. Então, irmão Igor, é uma oportunidade realmente ímpar para aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, podendo participar do programa, né? Que Deus está nos dando essa chance, essa oportunidade de conhecê-lo melhor. O irmão frisou sobre a importância da escola dominical, os cultos de ensino. De fato, né, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, cada vez mais próximos, mais parecidos com Deus através da palavra. Então, eu quero deixar um convite aqui para todos aqueles que precisam, daqueles que, como disse, né, talvez estão pensando aí que a vida acabou, que não tem mais uma saída. Não, através da palavra de Deus nós podemos ter uma nova vida com Cristo. É apenas reconhecer, aceitá-lo em sua vida, convidá-lo para fazer parte, né? Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou cear com ele, ele comigo. Então é uma oportunidade para todos aqueles que precisam, que necessitam. Então nesta manhã eu deixo aqui o convite para aquele que quer aceitar a Cristo, né? Assuma essa aliança, esse compromisso para uma vida diferente, como nós falamos, de santidade, para ter uma vida de responsabilidade diante da palavra de Deus, de crescimento. E de fato nós só temos a ganhar através disso. Irmão Diego, a gente pode entender também que esta palavra casa bem com o momento que o nosso país enfrenta, né? Com certeza. Nós falamos sobre essa necessidade desse novo nascimento e como esse processo de santificação muda a história do ser humano. Sim. Eu creio que talvez seja até uma solução, né, para nós contermos esse momento do país de pânico, histeria, essa dificuldade que assola muitas vidas. Sim. Foi muito bem colocado o nosso irmão Paulo Ferraz falou, e tudo coopera para o bem. Eu creio que tudo isso coopera para o bem. Se não fosse isso, às vezes nós não estaríamos na internet usando agora esse meio, e agora iremos estar usando esse meio para agora chegar até você, até a sua casa e te fazer esse convite, né? Nós recebemos às vezes um convite para aniversário, às vezes temos convite para outras coisas, mas eu quero te convidar a estar na presença de Deus. E passando essa epidemia aí, que creio que breve já vai passar, fazer um convite. Não para você ficar somente na sua casa aprendendo aqui, estudando, mas venha aqui participar conosco na igreja, na presença do Senhor. E vale ressaltar, irmãos, que estas aulas que serão ministradas ao longo desse trimestre no programa da Escola Dominical não substituem, né, as nossas aulas presenciais. Sim. Nas nossas congregações, mas que nesse período, enquanto as atividades físicas da igreja estão suspensas, nós que somos alunos, professores da Escola Dominical, não podemos deixar de aprender a palavra de Deus. Mas assim que terminar, cremos que brevemente, fica esse convite, né? Com certeza. Vamos nos tornar alunos assíduos, fiéis, dedicados da Escola Bíblica Dominical. E eu encerro, irmãos, esta lição fazendo um convite para que você abra sua Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 3 e o versículo 2, que faz parte dessa conclusão, né, do tema das lições que nós abordamos dentro desta lição, a lição de número 13, que falou sobre o novo nascimento. 1 João, o capítulo 3 e o versículo 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então este processo, irmãos, que a lição nos ensinou nesta manhã, uma rica lição, tem como base essa esperança, né, de haver um dia que nós alcançaremos nessa graça de ver a manifestação real de Jesus e sermos como Ele é em corpo glorioso. Todo esse processo de novo nascimento, justificação, a santificação, levam, acho que esse é o final, né, de todo este processo, a alcançarmos e vermos a Cristo como Ele é, não com os olhos duvidosos, com todos os problemas que assolam o planeta, mas
finalmente manifestando a presença gloriosa de Jesus para toda a eternidade. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a companhia de todos os alunos, irmãos que acompanharam esta lição da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos podem, aqui nos comentários do YouTube, ou os irmãos que estão vendo pelo Facebook também, mandar a sua pergunta. Nós selecionaremos algumas perguntas, responderemos na medida do possível no próximo programa. E lembrando, irmãos, que nós temos uma programação nesse período de suspensão, de contingência, uma programação online da nossa igreja. Na terça-feira, nós temos o nosso culto às 19h30, nos mesmos canais da nossa igreja, através do YouTube e do Facebook. Também na quinta-feira, o nosso programa Momentos com Cristo na TVM, às 19h30. E também o culto de domingo, às 19h30 também. Os irmãos que estão aí em casa, estão acompanhando a lição da Escola Dominical, não deixem, irmão, de compartilhar, de marcar aí, para que nestes dias nós participemos desses trabalhos online nos nossos lares. A igreja física suspendeu suas atividades, mas a igreja de Cristo não para. Nós estamos trabalhando e também nos nossos lares servindo a Deus. E lembrando também, irmãos, que nós estamos fazendo uma campanha de oração todos os dias que não tem culto, que seriam segunda, quarta, sexta e sábado, oração nos nossos lares, cada um com a sua família, a partir das 8 até as 9 horas. Você que está na sua casa, reúna a sua família, passe esse momento de oração, pedindo para que Deus tenha misericórdia do nosso país, ajude os nossos governantes, para que a gente possa passar por esse período segurando na mão de Jesus. Lembrando, irmãos, no próximo domingo nós iniciaremos uma nova lição que vai falar sobre a igreja eleita, a igreja que foi redimida pelo sangue de Jesus e que recebeu o selo do Espírito Santo da promessa. Então, meus irmãos, acompanhe a nossa Escola Bíblica Dominical, dedique o seu tempo para você estudar em casa a sua lição, traga a sua Bíblia para cada aula, para que nós juntos possamos sempre aprender a inerrante, eficiente e poderosa Palavra de Deus. Sendo assim, vou pedir para o irmão Diego fazer essa oração e nós encerramos este programa agradecendo a Deus por tudo que Ele nos ensinou esta manhã. Sim, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, Pai bendito santo, em nome de Jesus queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de te servir. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por este momento ao qual nós aprendemos da Tua Palavra, porque a Tua Palavra nos diz que crescer na graça e no conhecimento. Muito obrigado, Senhor. Agora te peço, venha abençoar cada lar, a cada família, Senhor, que nos assiste, que nos ouve, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Pai eterno, dá-nos a Tua graça, abençoa cada família, em nome de Jesus, Pai. Que possamos estar no próximo domingo também na Tua presença, te adorando, te bendizendo e aprendendo de novo com a Tua Palavra. Te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até o próximo domingo.